Olá, está no ar o Arenales Homeocast. Eu sou Suelen Bittencourt, mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Estamos aqui em companhia da doutora Maria do Carmo Arenales, tudo bem? Tenho um prazer muito grande estar aqui com você e com a nossa visita, que é tão importante na nossa vida. Obrigada, doutora. Professora Renata Barbieri, tudo bem? Tudo jóia, Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês, conversar. Que bom que... Nós que agradecemos. Que eu tenho um pouquinho da minha história vinculada, uma história tão bonita como a história da Arenales. Você vai contar tudo para nós. Vou contar. Com o maior carinho e o maior orgulho. Professora, responsável por uma dissertação de mestrado com o título, deixa eu ler aqui que o título é Ecoinovação a partir da avaliação do ciclo de vida de produto no setor de medicamento veterinário homeopático. Isso. Essa dissertação foi publicada no jornal Cleaner Production. Clear Production. Isso. A Clear Production é uma referência no mundo, uma das revistas mais importantes na área de desenvolvimento sustentável. E isso só confere a importância do trabalho da empresa, da Arenales, né, como uma empresa que provê a sustentabilidade e tem a sustentabilidade no seu DNA, na sua raiz e nas suas ações, né, porque as empresas dizem ser sustentáveis, afirmam fazer uma série de coisas mas isso fica ali na missão e visão, né? Mas isso de fato não acontece na prática, nas suas ações, né? E a Arenales, ela tem essa orientação à sustentabilidade desde o seu surgimento, não foi, doutora? Não foi. É no seu DNA. Nós nascemos assim, nós fomos concebidos assim. E prova disso é que a gente aceitou esse desafio. E foi por isso que também, na época, eu busquei a Arenales, porque aqui existem empresas, né? Eu tinha aí uma limitação de objeto de estudo, que eu precisava de uma empresa dentro do agronegócio. Por quê? Por que você pensou esse título? Primeira coisa, identificar, a gente só consegue mudar, melhorar aquilo que a gente conhece. Então, quando eu faço uma avaliação de ciclo de vida, que na verdade é uma metodologia, isso é uma metodologia... Mas vamos pensar bem antes. Em que ano você estava quando você começou a fazer um estudo que você iria fazer um mestrado? Em 2016. 2016. Isso, em 2016. Então, e aí, o que aconteceu? Por que pensar em fazer um estudo sobre o ciclo de vida, que é o nascimento, eles chamam ao túmulo, eu odeio essa palavra túmulo. Isso. O que você pensou? Do nascimento ao túmulo, né? Horrível essa palavra túmulo. Mas até o seu final, o seu esgotamento, né? E por que você pensou fazer esse tema? É a primeira parte da pergunta. Bom, sobre ciclo de vida, eu preciso fazer uma confissão agora para a senhora. Confesse. Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu sou mestre em administração e quando eu precisava buscar uma empresa para desenvolver a minha dissertação, eu fui até a senhora, porque eu pesquisei as informações. Isso aí é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Por que a Arenales? Foi uma pesquisa? Foi alguém que indicou? Pesquisa, tinha o Google, e aí comecei a pesquisar. Conheci algumas pessoas antes de entrar em contato com a senhora. Conversei, você conhece essa empresa, porque primeiro foi ver nossa capivara. Exatamente, puxei a capivara todinha. E aí, quando eu cheguei lá para conversar com a senhora, assim, a senhora me falou, olha, a senhora me deu o tema. A senhora falou, eu quero que você faça uma CV. Foi, isso é verdade. Avaliação do ciclo porque de vida. Porque eu já estava estudando isso. A senhora já estava estudando. E na época... Eu fiz a cara de paisagem, fui atrás do orientador e falei assim, olha, tem uma CV. Eu estava iniciando os estudos na época. 2016. E ele falou assim, uma avaliação de estudo de ciclo de vida, e isso é uma metodologia nova. Poucas empresas fizeram a CV, isso você vê mais no exterior, não aqui. Então, as empresas, pouquíssimas, na época a gente tinha a Natura e algumas grandes empresas no Brasil que já tinham feito a CV.
E aí ele falou, por quê? Eu falei, não, é porque a gestora da empresa que eu entrevistei, ela disse que gostaria de fazer uma CV. Ele topou na hora. Tanto é que a dissertação é um estudo de caso único, o que é raro em dissertações de mestrado, né? Por quê? Normalmente se fazem pesquisas quantitativas. É difícil fazer uma pesquisa qualitativa, sobretudo com um caso único. Então, assim, havia tantas informações, havia tanto a ser investigado, tanto a ser estudado, que a gente fez um caso único. E a senhora me deu essa demanda. Então, a CV partiu da senhora. Eu não sei se a senhora sabia, mas veio da senhora. Toda a orientação Sim, do projeto veio disso. Eu me lembro. Aprendi muito. Além de tudo, aprendi isso. Eu me lembro, porque eu já estudava, eu já queria fazer e, de repente, você sabe que os fatos, eles se comunicam. Eu tive esse desejo e você veio me procurar. Eu acredito profundamente nisso, porque foi um encontro muito bacana. Tanto é que o resultado dessa dissertação está na revista mais importante do mundo, né, na área de desenvolvimento sustentável. E depois eu te pedi até para fazer o doutorado, mas ó, não vamos entrar nesse tema aí não, porque a gente tem muito para falar aqui. Exatamente. Né? Então, aí houve esse desafio. E me conte agora, né, como que foi, as pedras, né? Existem alguns desafios, porque quando a gente fala de inovação e de... aqui, você não tem muitas referências. Infelizmente, quando a gente busca base acadêmica, você não tem muitas referências de estudos no Brasil. Então, assim, há autores importantes, há universidades que estão desenvolvendo, a própria universidade, a Unesp, o campus de Jaboticabal, onde eu fiz, desenvolve um trabalho importante na área de eco. Uma das professoras que participaram na minha banca, a banca final, era a Marlete Beatriz Massaneiro, que é uma referência no país em eco. Então, assim, eu fui feliz em muitos aspectos no desenvolvimento desse trabalho, né? Tanto com a orientação que eu tive do meu orientador, que deu todo o suporte, e com todo o suporte que a Arinalha disse, a gente passava horas conversando, né? Às vezes a gente, quando a senhora via, tinha que, eu tenho reunião, compromisso, porque nós ficávamos conversando por muito tempo. Então, assim, foi realmente um encontro ali, foi um encontro de energias ali que contribuiu para que o projeto ficasse bacana, né? E aí, fui muito feliz nesses aspectos. Então, assim, eu não tive... O desafio mais era buscar uma base teórica, porque nós não tínhamos, né, muitas publicações. Hoje a gente tem um pouco mais de publicações, mas ainda assim... Até hoje é incipiente, né? Exatamente. A nossa base teórica de estudos de inovação no Brasil, ela é muito incipiente. Então, precisa, assim, isso reforça a importância de se continuar projetos, assim, né? Como estávamos conversando agora há pouco aqui, dentro da própria empresa, as empresas às vezes fazem muitas inovações, mas elas não catalogam isso, né? E isso, às vezes, precisa ter um olhar, precisa entender, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente conhece. E o ciclo de vida que a senhora pediu para que fizesse era esse olhar, era você conhecer todo o processo produtivo da tua empresa, né? Porque a sua responsabilidade não está dentro dos limites da organização. Você precisa entender quem são os seus fornecedores, como o teu produto chega à tua empresa, quais são os impactos que estão gerados lá. Haja visto, por exemplo, essas empresas que a gente vê hoje em dia, né? O último caso que teve sobre, por exemplo, um escândalo de trabalho escravo, que foi naquelas indústrias do Rio Grande do Sul, né, produtoras de vinho, isso afeta a imagem da empresa, porque aquela velha máxima de que isso não aconteceu dentro da minha empresa, então não é responsabilidade minha, não existe mais. A gente tem que conhecer dentro da porteira, como a gente fala, dentro do agronegócio, e fora da porteira. Fora da porteira. Então, isso é ciclo de vida, você entender desde a extração da matéria-prima, por isso que é do berço ao túmulo, desde a extração da matéria-prima, todo o processo que o produto precisa chegar até a empresa, até que ele seja transformado, aí sim, no seu caso, é a responsabilidade dentro dos seus portões, cuidar, não só fora, como dentro dos seus portões, até a questão de orientar, de trazer para o mercado produtos com benefícios que não causem impacto ambiental, social, porque sustentabilidade tem 3 pilares, econômico, social e ambiental. Não adianta eu olhar para
para o ambiental se eu não olhar para o impacto econômico ou se eu não olhar para o impacto social. É um contexto muito mais amplo do que as empresas e que as pessoas imaginam, né? Uma coisa mais comum, eu perguntar, por exemplo, o que cada um de nós pode contribuir para a sustentabilidade? Né? Ou se eu perguntar para as pessoas, de quem é a culpa? A resposta é sempre essa, a culpa é das grandes empresas. Não. A culpa é das empresas. E aí eu Minuto falo assim, por minuto é nossa. Minuto por minuto é nossa. Primeiro, não é das grandes empresas. São de todos. Todos nós, empresas, pessoas, governos. Se nós olharmos para as grandes empresas, 90% das empresas são pequenas e médias empresas no mundo. 90%. Então, eu vou culpar só aqueles 10% dentro da questão de empresas. E aí, eu sempre falo assim, eu como professora, eu sempre oriento meus alunos, eu falo assim, o impacto começa na sua decisão de consumo. Porque a empresa só vai produzir aquilo que vai ser consumido. Então, se você consome, logo a empresa vai produzir. Se a empresa vai produzir, vão ser extraídos matérias-primas, vão ser gerados. Então, essa é a nossa grande preocupação. Esse é o nosso DNA. Voltando aqui para dentro da análise. Deixa eu te catar de volta. Olha. Estou amando o que você está falando. Mas também, além da nossa CV, né, nosso ciclo de vida, eu estava muito preocupada com nossas pegadas de carbono. Eu queria um número. Número. Eu lembro disso, dessas pegadas. Nós vamos ter que marcar um outro podcast para você só dar essa aula para nós, sustentabilidade. Porque as empresas, é muito comum, muita propaganda, paga muito caro, as agências fazem propaganda, mas não faz a lição de casa. Né? Dizem que fazem, mas não fazem de fato, né? E não é o que acontece com a Arenales. Nós fazemos a lição de casa, nós somos isso, o nosso produto é isso. Dentro de casa, nós... os colaboradores. E a senhora falou uma coisa importante aqui, que não é só olhar dentro da organização, olha, não, eu faço coleta seletiva, então eu sou sustentável. O produto, ele já é inovador, porque a senhora trouxe para o mercado, e é o primeiro tipo de inovação, que é a inovação de produto. A senhora trouxe para o mercado um produto completamente inovador. Porque no meu estudo, a gente perfilou ali, na época existiam 4 tipos de inovação, agora foram incorporados outros tipos pelo Manual de Oslo, mas na época nós classificamos e em todas as áreas... Pode falar dessa mudança que teve do tempo. Foram as inovações sociais. E uma coisa bacana também que a gente fez no projeto que eu fiz na dissertação e que agora foi incorporada como inovação, é a inovação de modelo de negócios. Na época, eu peguei alguns autores, que foi, no caso, a Bocken, que é uma referência internacional, ela é uma das principais autoras no mundo de eco, e ela criou perfis para empresas, para modelos de negócios inovadores. E aí olhei a atuação da Arenales e aí classifiquei ela dentro de um perfil de modelo de negócios que a Bocken tinha proposto na época. Na época, né? Na época. Só que agora, modelo de negócio também é tratado como inovação. Eu coloquei como perfil da empresa um modelo de negócio inovador. Porque é isso que as empresas precisam. Então, nós não envelhecemos, nós continuamos atuais. Não, a senhora continua sempre à frente. Sempre vanguardista. Vanguardista. Porque eu tenho uma carta na manga para te mostrar, que está escondidinha aqui. Verdade. Verdade. Esse trabalho, ele foi um estudo original. Foi. Né? Porque foi uma empresa de saúde animal, não tinha. Não existia. Não havia no planeta, como sempre. Agora, eu pesquisei esses dias, tem um outro estudo, né? Alguns outros foram surgindo, porque essa publicação, eu terminei o mestrado em 2018, final de 2018, a publicação na Clear Production, ela saiu em 2019. Assim, é um grau de dificuldade para publicar numa revista como assim, que você passa por várias etapas. Um crivo muito duro, né? Isso. A própria Bocken, que foi essa autora aí, ela é uma das pessoas que faz a revisão desses trabalhos na revista.
Então, assim, eu tive apenas uma devolutiva, mas é um tempo de espera, porque você envia o projeto, é avaliado, aí eles devolvem com as alterações propostas, eles sugerem alterações, você faz a devolutiva, e aí eles vão aceitar ou pedir novas alterações, né? Só que todo esse processo, ele demora quase um ano, dependendo da revista, né? Quanto mais alto o qualis da revista, né? Nesse caso, ela é uma A1, ele é mais criterioso o processo, é mais rígido esse processo, então ele demora um pouquinho, sabe? Mas assim, passamos por todo esse estudo e isso mostra também não só a originalidade do estudo, mas da atuação da empresa, porque a senhora foi a primeira no Brasil a desenvolver um medicamento veterinário homeopático, também para mim, na época, falei, nossa, eu não sabia nem que existia medicamento veterinário homeopático, então eu estudei muito até chegar lá, até chegar a conversar até bater na porta. Bater na porta. Toque. Eu perguntei, eu tenho... Estudou a capivara antes. Estudei, eu tenho alguns amigos que são agropecuaristas, e aí eu perguntei, eu falei, você conhece essa empresa? Você já usou esse produto? Isso funciona de verdade? Ah, sempre aquela coisa. Funciona. Você acredita? E aí, eu não sei se eu contei para a senhora, teve um amigo, ele é amigo meu, e ele na época ele contou assim, ele falou assim, olha, tem aquele, o produto que dá para as vacas, eu não lembro o nome do produto, a senhora, por favor, me corrija, né? Acho que é MD. É para mastite? É, para tirar carrapato. Ah, o CMC. O CMC, aí, é uma sigla, eu lembro que era uma sigla. Ele falou assim, olha, eu não dou só para vaca, eu dou para capivara. Como assim você dá para as capivaras? Ele falou assim, porque na minha fazenda tem um lago e lá tem um monte de capivara. Então, as capivaras são os vetores do carrapato. Sim, isso é verdade. E eu dou o medicamento para as capivaras também. E eu achei muito inteligente. Né? A estratégia dele foi ótima, porque ele falou, se a capivara não tem carrapato, a vaca também não tem carrapato. Aí ele controla rapidamente. Exatamente. Muito e aí, controla todo e assim, foi um dos depoimentos na época sem que eu tive. Resíduos, sem agredir a natureza. Tanto é que os animais silvestres consomem, né? E aí ele falou, não, eu trato também as capivaras. Eu achei muito interessante, assim. E aí foi uma das pesquisas, porque assim, eu sou uma pessoa assim, que eu tenho essa preocupação. Eu vou falar de uma empresa, vou dedicar ali 3 anos da minha vida falando de uma empresa que seja uma empresa que eu tenho depois orgulho, você vai ver né? Que lá, e depois você vai ver que o buraco mais embaixo. Exatamente, né? Na verdade, é uma casca e não procede. Né? É teu nome que você está arriscando. Também é válido você ter uma hipótese. E a nossa continha, nossas pegadas, você fez a conta. Fiz a conta. Então, e a senhora adaptou muito bem a empresa, né? A pegada ambiental da Arenales é baixíssima, né? Porque a adaptação, inclusive, né? Eu fiquei tão orgulhosa porque a senhora fez muitas melhorias que eu mencionei ali. Se você foi aprendendo conosco, mais ainda nós aprendemos com você. Porque conforme você citou, olha, aqui tem uma vazão, né? Dá para melhorar, nós íamos lá e a gente fazia uma modificação no processo de produção para sanar e otimizar o processo industrial. Eu tinha um grande sonho, que era a nossa energia fotovoltaica. E hoje nós temos a energia fotovoltaica. Não, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Conseguimos encontrar uma empresa, colocar produzir, né, a nossa própria energia 100%, temos até um excedente. Então, nossa, isso foi um grande passo, né? Fora as adaptações ali. Então, essa conta aí, se ela era baixa, né? Você pode pôr ainda mais para trás. Sim. E não é só dentro, a pegada, essas ações melhoraram dentro da empresa, mas eu acho bacana que a Arenales tem esse olhar fora da empresa, né? Olhando ali para os seus fornecedores também, né? Porque todos eles são cadastrados. Existe essa preocupação, esse cuidado com a seleção de fornecedores, existe o cuidado ali, então,
melhorar o processo produtivo, que é uma inovação de processo. Isso foi feito ali, então, economia, para gerar economia, por exemplo, de energia, algumas coisas, né? A senhora já tinha captação, um sistema de captação de água, que era fantástico. Que nos gerou um prêmio, primeiro lugar na Fiesp. É verdade, né? Eu lembro, eu estava lá quando a senhora ganhou esse prêmio, foi em 2017. Foi. Então, a Arenales, ela obteve várias agremiações de prêmios. Se eu ficar aqui falando, dá um podcast só de prêmio. Daria um podcast Faz um só download de prêmio. Mas eu queria comentar alguns aqui que são pertinentes ao nosso tema, né? Ela foi classificada entre as 10 melhores empresas no segmento do agronegócio pela revista Globo Rural. A gente vai pôr os prêmios aqui na fotinha. Vencedora do prêmio Fiesp em Conservação e Reuso da Água. Vencedora do prêmio SESI Qualidade no Trabalho. Selo verde do jornal Meio Ambiente. Selo verde da Cooperlix, né, que é uma cooperativa que a gente tem aqui em Presidente Prudente. E o selo verde da Secretaria do Meio Ambiente de Presidente Prudente. Então, não, temos que ter. Dentro dessas ações sociais ali que renderam o prêmio, uma das que eu acho mais bacana que a senhora fazia, porque daí parte do princípio da conscientização, que era promover aquelas gincanas nas escolas. A senhora traça estudantes para dentro da empresa e promovia. Eu não sei se depois na pandemia como ficou, né? Porque daí a gente interrompemos, mas estamos voltando, porque foi uma ordem mundial que porque isso que interromper. E mostrar criar essa conscientização nas crianças, trazer essa cultura, isso faz uma diferença lá na frente, né? De mostrar assim, como que cada um, e aí mostra de novo a responsabilidade de cada um de nós. A responsabilidade não é da grande empresa, ou não é só da empresa, a responsabilidade é de cada um de nós, é de nós fazermos o que está na medida do alcance dentro da nossa casa, rever os nossos hábitos de consumo, as nossas escolhas. Né? Porque o primeiro passo não é o último a reciclar, né? O primeiro passo, qual é? É buscar o produto, né? Buscar produto. É não utilizá-lo. Ah, sim. Sim, o primeiro passo é a decisão, exatamente, a decisão consciente. Não utilizar esse produto. Ter decisões conscientes de consumo, tanto em termos de quantidade como de qualidade. O pecuarista, o proprietário, o tutor de um pet, é utilizar os produtos Arenales. Exatamente, né? E isso, assim, e não é uma questão, nesse caso, o produto Arenales, ele extrapola ali só o benefício do cuidado com o animal, né? Porque não é um produto que vai agredir o animal, né? É um cuidado com ele e também super ele traz eficiente. Super eficiente. Você primeiro foi ver isso, né? Depois eu investiguei, né? trabalhar com a gente. Eu investiguei a capivara e encontrei as capivaras. Exatamente. Não tem resíduo. Não tem resíduo. E sem contar, e tudo isso se traduz, né? Às vezes tem uma coisa que as empresas falam muito, né? Por que eu faço a minha coleta seletiva e tá bom, o resto vai me gerar custo. Não. Só que a senhora fez disso um modelo de negócio lucrativo, rentável. Isso que não é verdade. As empresas precisam entender. Investir em soluções sustentáveis, porque assim, a primeiro questionamento... Somos a prova viva. O primeiro questionamento que as empresas devem fazer é o seguinte, olha... Eu faço isso porque sempre foi feito dessa forma ou porque é a melhor forma de se fazer isso? Esse é o questionamento. E buscar soluções que melhorem. Então, melhorem a sua eficiência produtiva, reduzam os seus custos e isso, consequentemente, vai trazer lucro. É isso que as empresas precisam entender. Não é custo. Sustentabilidade é investimento dentro da organização. Investimento para a própria organização, investimento social e um investimento ambiental. Isso se refere em lucros em vários aspectos. Isso que é importante. Então, e o que acontece? Existe essa
se pensar, né, que vou fazer só propaganda sustentabilidade, não vou pôr nada aqui dentro, porque vai gerar custo. Não é verdade. Não. Isso aí é uma fantasia que se criou e nós somos a prova viva. Nós temos um longo caminho ainda para mudar essa situação, né? O caminho, a gente está abrindo fronteiras, começando a trilhar alguns caminhos. Existem alguns países que são mais... Essa consciência ambiental é muito mais madura e muito mais bem desenvolvida. Aqui há um grande caminho, mas a gente, como todo brasileiro, a gente não desiste, tem esperança mas de que isso... e não é, porque tem muita propaganda e não tem tanta ação. Já estou vendo. Eu tenho um jornal aqui para você do mês passado. Que legal. Conheço o método da CV, olha. Pecuária. Que promete revolucionar a pecuária brasileira, reduzindo emissões de gases de efeito estufa. Então, o que acontece? Eles estão de uma forma muito, muito incipiente. Isso aqui, na verdade, eles estão tentando implantar aqui no Brasil, né, através da Embrapa Agropecuária, mas é um trabalho que vem de fora. Não é aqui do Brasil, tá? Estão aprendendo o modelo que tem lá fora, né? E trazendo aqui para dentro do Brasil. E eles falam exatamente o seguinte, que pouco se tem, eu estou falando lá do exterior, e pouquíssimo se tem, não se tem informação, tudo que a gente falou até agora é escrito aqui. Vou te dar o jornal. Eu quero. Que a gente escaneou, nós temos o documento. Eu quero. Então, e pouquíssimo se tem, não se tem informação. Quer dizer, o nosso trabalho, eu digo nosso, mas na verdade é o teu trabalho. Nosso. O teu mestrado, ele contribui exatamente para isso aqui. Você pode até fazer contato com essas pessoas aqui. E aí, com a Embrapa e com essa universidade, não estou conseguindo encontrar o nome aqui da universidade, mas enfim, com essa universidade, e aí você vai ver que eles começaram as pegadas, né, carbono e o ciclo de vida dos produtos pela alimentação animal. Porque, claro, é um volume muito maior, e começaram pelos ruminantes. Exatamente porque os bovinos, eles emitem metano, né? Porque dentro do rumen é uma intensa produção de hidrogênio, no qual se torna inapropriado para a sobrevida do animal. Então, o mecanismo da evolução foi minimizar essa situação e criou-se a composição dessas moléculas de hidrogênio com o carbono, que é o tal do metano, que é o que causa dano na camada de ozônio. E aí, o que acontece? Então, está se fazendo estudos e existem muitos trabalhos para se minimizar realmente a produção, como se o boi fosse um mal do planeta. Não é. E aí eles condenam o Brasil pelo volume de gado que nós temos. Não é por aí. E aí, dentro desses produtos para a produção dos ruminantes e de toda a produção animal, se cita também insumos. E é onde nós estamos, insumos. Só que nós estamos falando de agora. E você, em 2016, começou a fazer esse trabalho. Olha como eles estão atrasadinhos e olha como somos vanguardistas. A legislação mudou, existe uma nova leitura, mas nós não ficamos defasados. Pode falar. Não, e aí isso reforça aquilo que eu disse. A gente só consegue mudar aquilo que a gente já conhece. E o ciclo de vida, investigar, tá? É porque às vezes as pessoas confundem ciclo de vida, né, identificar a durabilidade do produto. Não é isso. O ciclo de vida é você identificar todas as etapas do processo produtivo de um produto, desde a extração até o descarte.
identificar todas essas etapas dentro da pecuária é de suma importância, porque, de fato, nós somos muito criticados ali pela questão ambiental de forma indevida, né? Concordo em grau, número, gênero. Totalmente de forma indevida. Então, assim, é uma forma, inclusive, de provar que as práticas, né, são sustentáveis e também de mostrar caminhos, e aí, onde nós não somos sustentáveis, mostrar através, por exemplo, de um medicamento homeopático que essas práticas podem ser melhoradas, né, onde existem coisas que precisamos melhorar, muitas coisas, mas o nosso manejo ele é sustentável, né, e é feito isso de forma muito... Né, passar dessa imagem de forma errada, equivocada, né, principalmente lá fora, né? Parênteses, então, esse lá fora, da onde veio essa pesquisa da Embrapa Meio Ambiente? Veio pesquisadores britânicos da Universidade de Edimburgo e também pesquisadores americanos da Universidade do Texas e pesquisadores brasileiros da Unicamp. Então, mesmo assim, mas é muito, muito incipiente, se tem poucas informações. E a gente começou realmente falando exatamente isso. Trazendo... Então, te dou esse presente. Obrigada. É legal você ver, né, assim, de participar de um momento importante, né? Porque trazer, você estar à frente de um assunto que é tão importante, de uma temática que é tão importante, né? Para a senhora como empresa, para a Arenales como empresa, né? Falando, olha, eu já fiz isso há muito tempo e isso foi uma demanda sua, não minha. Eu né? pensei, você é isso, quando o universo conspira, ele também traz a resposta. Os fatos se comunicam. Eu pensei, eu li, eu procurava, eu desejei ardentemente, aí a Renata veio. Naquela mesma época. Mandei um e-mail, né, sem conhecer ninguém. Não conhecia ninguém. Não conhecia. Só informações internas, não tenho nenhum QI. Foi realmente uma conspiração não ali. QI, mas aí você pode ver que a gente responde, né? Que a gente responde. Olha a Suelen aqui fazendo o meio campo dela. Ela me respondeu na época. Foi. Eu te ouvi. Mas a gente responde todos os clientes. Aí fomos conversar e eu disse que eu queria exatamente o ciclo de vida, porque eu queria a continha das pegadas de carbono. Isso foi muito bacana, né? E assim, isso só reforça, esse estudo aqui também reforça o quanto é incipiente, como existem poucos estudos, existem uma base de dados que tem alguns mapeamentos já foram feitos, por exemplo, se não me engano, do algodão foi feito já todo o mapeamento do ciclo de vida para se produzir tecidos. Acho que a Embrapa não, o Sebrae desenvolveu essa CV, o Sebrae também tem um polo que ajuda empresas a se tornarem mais sustentáveis. Tem, inclusive, material na cartilhas que podem orientar as empresas aí como se tornarem mais sustentáveis. Então, assim, é algo que está nascendo, é algo que está crescendo. A gente tem um longo caminho ainda pela frente, mas a gente vê agora, né, na publicação, a publicação já nos mostra que a gente está seguindo o caminho correto e que há muito a ser feito, né? Tem poucos estudos, poucas análises, mas não tem para onde fugir. Segundo a biologia, nós somos os únicos animais que sujam a sua própria casa. Ironicamente, somos inteligentes. Estou procurando. Ironicamente, somos também os animais feitos mais... a imagem e semelhança divina. Bom, é melhor a gente parar com esse tema aqui. Vamos lá. Porque vamos voltar aqui a pegada. Por favor, Sueli. Quais foram as eco-inovações que você encontrou dentro da empresa? Naquela época, o Manual de Oslo classificava em 4 tipos as inovações, em 4 tipos. Inovações de produto, processo, inovações de marketing e inovações organizacional. Então, produto, né? Quando a gente fala, uma coisa importante a distinguir é o tipo de inovação. Existem 2 tipos de inovação. Inovação
radical, que é quando você cria algo totalmente inovador. Inovação incremental é quando você melhora algo existente, tá? Isso são inovações. Quando você fala em eco-inovações, eu estou falando de inovações que geram benefícios ambientais, sociais, tá? E ecológicos. Então, isso se distingue de inovação. Então, dentro do escopo de produto, todos os produtos da Arenade são inovações radicais, porque a senhora criou um produto, um medicamento veterinário, foi a primeira no Brasil, acho que no mundo, inclusive, não foi, doutora, na época? Na Europa existe alguma coisa, mas nesse ponto de controle de parasitos não há no mundo. Não há no mundo. Foi a primeira. Um produto inovador no mundo, isso é uma inovação radical. A senhora criou um produto, né? Então, quando a gente fala de inovações, no escopo de inovações de produto, melhorar aquilo que já existe, também é tratado como inovação, uma melhoria significativa. Não é que eu vou trocar a embalagem para uma caixa de papelão não reciclado com reciclável, isso vai tornar meu produto inovador, não, ou tornar meu produto sustentável, não. É uma inovação significativa. Então, quando cria, né? Então, assim, eu tive a felicidade ainda de ter uma empresa que criou uma inovação radical. Porque a inovação de produto... Começou... Foi uma inovação radical, um produto completamente inovador. Começa por ali. Então, os produtos, todo o mix de produtos da Arenade são produtos inovadores, né? A sua grande maioria são inovações radicais, então, a identificação desses produtos. E aí, quando a gente fala inovações de processo, são melhorias no processo produtivo. Então, como que a gente traduz esse tipo de inovação? Melhorias que vão melhorar a eficiência, tá? Gerando menos custo, gerando a demanda, diminuindo a demanda de recursos, como, por exemplo, a agroenergia. A senhora fez toda a adaptação da empresa para reduzir o consumo de água e energia. Também fez o tratamento dos rejeitos, dos dejetos. Então, e tudo isso se traduz em inovações de processo. Tá? Você melhora o processo, isso. Eu só fui lá e cataloguei. Só fui lá e identifiquei. Olha, tá fazendo isso. Não deu tempo de eu ter posto a minha foto voltaica. Ah, é verdade. Era só projeto. Eu lembro que eu falava assim, eu vou pôr. Isso entrou como sugestão. Porque o Brasil não estava pronto ainda. Era muito novo, né? E hoje... haviam poucas pessoas, não tinha uma boa tecnologia. Hoje a gente tem já um... Não, mas continue aí teu assunto. Então, vamos lá. Então, essas são consideradas inovações de processo, quando você faz melhorias no processo produtivo, e essas melhorias, elas podem economizar em recursos, né? Isso gera lucro para a empresa. E aí, eu tenho outro tipo de inovação, que é a inovação organizacional. Então, a inovação organizacional são ações que se referem ao modelo de gestão da empresa. Né? Então, por exemplo, tudo aquilo que traz modelos na gestão que vão gerar benefícios, não só para a empresa, mas como, por exemplo, para os seus stakeholders, que são clientes, que são fornecedores e que a sociedade geral em si. Então, por exemplo, a senhora tem um ecoponto dentro da empresa, que não só serve ali como um depósito para colocar os materiais reciclados gerados pela sua empresa, mas como atende toda a comunidade, né? Isso, ele nesse escopo, ele entrou ali como organização, como inovação organizacional, né? Mas hoje, dentro da nova classificação, ela já ia para uma inovação social, porque a senhora gerou benefícios, porque além de oferecer esse ponto de descarte, né, tem pessoas que geram renda com esse auxílio da Arenardes, né? Que a senhora tem essa parceria, por exemplo, com a Copperlix. Sim, né? Desde o nascimento da Copperlix. Isso traz benefícios à sociedade. Só vou abrir um parênteses, depois você vai continuar. Não perca o que você está falando. Tá bom. Selo verde, nós temos 3. Selo verde não é para ganhar. Ganhar não, desculpa. Conquistar e pôr na parede. É um
compromisso que você tem que manter. Uma responsabilidade muito grande. Então, é importante deixar isso bem claro aqui. Isso é na verdade, ele serve como uma explanação, né, do compromisso. Eu, de fato, sou comprometido, né? Isso é muito fazer um bacana. outro Exatamente. adendo aqui, que essa educação vai também para o colaborador. Sim. Vai para dentro da casa do colaborador. É isso que a Arenales faz com os colaboradores, né? Desde a parte da parte de educação ambiental, desde as ações que trazem bem-estar para o colaborador, também entram dentro de inovações organizacionais. A fisioterapia. Fisioterapia, tudo aquilo que traz benefício para a saúde física e mental do colaborador dentro da organização, Palestras. é uma inovação organizacional. E olha só, muita gente fala assim, não, mas para ser inovação tem que ser algo completamente novo. De novo, a inovação existe em dois tipos, a radical e a incremental. Então, se é novo para a organização, é sim uma inovação. Né? Então, no caso, por exemplo, dessas ações que trazem benefício para o colaborador, então não é uma inovação radical, mas é sim uma inovação. Tá? E esse benefício, ela está ali dentro do escopo de inovação organizacional. Então, essas ações, né, todas as ações que geram esse benefício, a senhora faz muito, né? Desde prover também o cuidado com a saúde dos colaboradores, com o bem-estar, né, cuidando físico e mental, cuidando da saúde, né, envolvendo, olhando esse olhar não só dentro da empresa, mas como está a vida do meu colaborador fora da minha empresa. Né? O nosso maior bem é o colaborador. Exatamente. Eu lembro que a senhora me relatou de alguns familiares que tem pai e filho ali trabalhando, e de algumas situações que a senhora que envolveu a família do colaborador. Isso traz para ele a percepção de valorização dentro do porque ambiente. as coisas não são em partes, né? Tudo se conecta. Não é um computador que você tira pedaço e monta e remonta, e uma máquina que... Aqui você tem que agir dessa forma e, né, sem se preocupar com todo o repertório dessa pessoa. Né? Mas continuando o que você estava explicando para nós, em que ponto que vocês estavam mesmo? Eu estava falando dos tipos de inovação. E aí, tem as inovações de marketing. A inovação de marketing, uma coisa que é importante para a atuação, o que o marketing faz? Ele tem como função, né? Muita gente tem uma visão errada sobre o marketing, que o marketing só induz a gente a tomar decisões erradas, né? E não é isso, né? A função do marketing é reconhecer, identificar necessidades e gerar benefícios através da oferta de valor por meio de produtos e serviços. Então, eu tenho que reconhecer necessidades e oferecer produtos e serviços que atendam essa necessidade. Não é induzir a pessoa a tomar, ao cidadão a tomar uma decisão errada ou empurrar um produto. Não é essa a essência do marketing. Coma chocolate. Não é essa a essência do marketing. E onde que o marketing entra na sustentabilidade? Na parte de educação. Você precisa educar, conscientizar o cidadão a ter escolhas, fazer as escolhas melhores, a escolher, né, entender o que é de fato os benefícios que então, o produto o cacau é bom para a saúde, qual o tipo de cacau, como ele é consumido e tal. Então, mostrar, de fato, assim, os benefícios, né? Então, a gente teve muitos produtos que a gente precisou ser ensinado a usar. Se a gente parar para pensar em todas as inovações que foram surgindo ao longo dos anos, né? Sei lá, o cotonete. A gente precisou aprender como usar um cotonete. Né? Alguém criou o cotonete e aí, na comunicação... As hastes flexíveis, que o cotonete é uma marca. Né? É por isso que nosso trabalho é uma prestação de serviço que vem agregada a uma venda. A gente não chega e vende. E se a gente não ensinar como usar, né? Se não houver uma tecnologia dentro de uma fazenda, de uma produção de aves, de suínos, não tem como usar direito. Não só ensinar como usar,
mas ensinar as pessoas a tomarem decisões melhores, decisões mais assertivas, corretas, ensinar a elas, de fato, o que é de fato, de que de fato faz bem, né? o que Porque comprar produto que não é Exa- necessário. Exatamente, essa função. E tanto é que o marketing é um tipo de inovação. Ele tem um papel importante ali, que muitas vezes as pessoas têm já uma errada. E o marketing também fez, né, fez por merecer, né, ser tão criticado, mas ele tem um papel importante, que é ensinar as pessoas a tomar decisões corretas, ensinar a importância do desenvolvimento sustentável, ensinar a importância de ter escolhas mais conscientes, de escolher produtos melhores, né? Isso faz parte do marketing, né? Então, isso também ali entrou dentro do escopo de inovações na época. E como eu disse anteriormente, né? Hoje a gente tem inovação de em modelos de negócios que na época não existia essa classificação. O Manual de Oslo ele trazia as classificações. E a gente continua atual. Continua atual, né? Você sabe que nas fazendas a gente faz a conta, por exemplo, a produção de leite. A gente faz a conta que normalmente se recebe por qualidade, por produção de gordura, de proteína, né? Por produção de sólidos, se aumentou a produção láctea. E aí, por reduzir produtos químicos, e aí a gente faz a conta junto com o produtor. Quem paga o produto é o próprio Arenales, porque ao ganhar a qualidade, paga o nosso produto. Paga e ainda sobra. Gera, é um investimento. É um investimento. Ele porque aumenta quando se trata com medicamento homeopático ao invés do alopático. Os fatores homeopáticos. O benefício geral, o bem-estar gerado no animal se converte no aumento da produtividade. Também, né, de ver tudo rodando como se fosse um escritório. Né? Mas continuando aí. É a velha história. Você está no marketing. Do relógio, né? Do escritório. Você está no marketing, né? E agora, depois do marketing, tem qual? O que eu atuo hoje? Não. Nas inovações? Sim, falei, da inovação de processo, de produto, inovação organizacional e inovação de marketing. Então você está no quarto. Não, já concluímos aí, foram as 4 que nós fizemos, que eram classificadas naquele momento. E aí, nós também fizemos o perfil da empresa dentro do arquétipo de modelos de negócio proposto pela BOC. E hoje, esses arquétipos, né, que são características. Me lembra Jung. Eu estudei psicologia em Jung. E aí, hoje, isso já foi incorporado, né, porque se entende que você precisa não só desenvolver formas de modelos de negócios inovadores. Né? Então, por isso que se coloca modelos de negócios inovadores passou a ser considerado uma inovação, dada a sua importância hoje no contexto econômico, no contexto ambiental. Então, isso já foi incorporado, né? Na época, né, assim, o estudo já foi publicado, hoje se fizesse uma revisão, né, porque foi muito recente, inclusive o Manual de Oslo foi lançado em 2018, né, e já havia sido concluído esse estudo, né? O mestrado já estava escrito. Já estava submetido. Quando já estava em... Quando houve a mudança. Isso, então não tinha como você voltar atrás e escrever e tal. Não. Mas continuamos atuais. Olha, eu reconheço esses desenhos. Professora, se uma pequena empresa tem coisa nova. Quiser eco-inovar, ela vai encontrar algum desafio pela frente? E existe algum tipo de benefício externo para essas empresas? Como que funciona? Existem desafios, né? Primeiro, parte de você criar uma cultura organizacional orientada à inovação, né? A inovação, a uma cultura organizacional voltada à sustentabilidade. Isso é o primeiro desafio. O gestor vai ter dentro da empresa.
E aí, os outros desafios, uma vez que isso é superado, né? A doutora é um exemplo disso, de que ela trouxe essa cultura e de que é possível construir uma cultura organizacional sólida, com base em conceitos que vão agregar valor ali para a sustentabilidade. São alguns desafios. Então, por exemplo, entender, né, convencer ali os gestores de que isso é um investimento, não é um custo. Porque quando você investe esperando esse retorno. Mas quando é algo novo, há sempre o receio de se investir, né? Será que de fato isso vai trazer retorno, né? Mas quando isso é feito de maneira consciente, feito de maneira correta, o retorno, ele é certo. Ele é certo que ele vai trazer não só retorno em lucros, né? Mas o retorno ali da empresa ter uma boa imagem no mercado, de ser reconhecida pelos seus clientes como uma empresa idônea. Não é só o lucro, ele vai vir por tudo isso, né? Tanto, Eu deixei de comprar roupa em algumas marcas, exatamente por causa de trabalho infantil. Eu confesso. Eu gosto também. da roupa, mas não consigo. Vai contra eu mesma. Hoje as empresas não é mais uma opção, é o caminho. Porque os clientes o mercado consumidor está muito mais consciente. Então, as pessoas, elas não avaliam apenas o produto, mas elas avaliam a reputação da empresa. Assim como a senhora, eu também deixei de comprar produtos em algumas empresas. Porque, por exemplo, essas empresas ali que teve essa questão recente ali de trabalho escravo. Eu entendo que sim, é responsabilidade da empresa escolher quem são os seus fornecedores. Saber o que acontece dentro de casa. E estava dentro de casa, não estava nem fora da porteira. Estava dentro de casa, para piorar. Então, sim, é responsabilidade da empresa conhecer. Então, isso é importante. Né? E você adequar a sua empresa a essa nova demanda, ela é fundamental para a sobrevivência do mercado, dessa empresa no mercado, porque os clientes estão cada vez mais exigentes. E as pessoas têm hoje nós temos acesso a muita informação, não tem como enganar, não tem como mentir. Isso é verdade. Né? Então, tanto que você começou pelo Google. Pesquisando na internet. Verdade. E vendo a nossa capivara. Mais alguma coisa? Doutora, só para finalizar, queria que a senhora contasse rapidamente algumas ações que a empresa faz de sustentabilidade. Bem rapidinho, só para a gente pôr umas fotos aí. Bom, além da reciclagem, que foi tanto falada, a captação da água, da chuva, agora nós temos a energia fotovoltaica. Calçada verde. A calçada verde, nós temos a nossa horta, né, que como é uma horta sem proteção, então quando chove muito, a horta não vai bem. Ginástica laboral. É ginástica laboral, porque é a saúde do trabalhador. Palestras para todo o grupo, conforme nós temos. O produto em si. Da água do destilador e da água da chuva. Isso. Né? E o produto em si é a sua maior inovação. Porque assim, o produto, por exemplo, quando é para controle de endecto, parasitas, quando ele é colocado no animal ou ingerido, ou colocado no corpo desse animal, um banho ou no lombo, ele cai no ambiente e ele causa um dano ambiental, porque ele não tem uma seletividade. Ele vai matar tanto o parasito alvo, como os outros, os predadores naturais também. Então causa um dano ambiental muito grande. E se ele vai para a água, ele se multiplica, ele sai matando peixe, contaminando o zooplâncton. Então, lençóis d'água, e a gente acaba bebendo esse produto, consumindo esse produto, e ele se fixa nas células adiposas, e a gente vai ingerindo isso ao longo da cadeia. O buraco é muito, muito embaixo, nosso produto não tem resíduo. Então, os benefícios
e age muito melhor, porque não tem resíduo, não tem resistência. Agora sou eu que quero fazer uma pergunta. Por favor. Por quê? Assim, porque a senhora começou muito cedo. Sim. Né? Começou muito cedo. De onde veio essa inspiração? Vou fazer um produto homeopático veterinário. Então, de onde veio? O próximo podcast a gente vai falar de pulgas. E aí foi aonde começou isso tudo. Podemos deixar para o próximo podcast? Vamos. Eu vou anotar essa pergunta, porque eu vou cobrar. De onde veio essa inspiração? E nós vamos te convidar. Vamos arrumar outro tema e você vai ser convidada. Tá, já eu agradeço o convite. Nós que agradecemos. Desculpa te interromper, porque é o seguinte, sempre existe um horário de interrompê-la. Você nos perdoe, mas vai ficar o convite para um próximo. Você vai fazer um questionário aí para nós. Eu lembro que a gente ficava nessas conversas ali, ó, se deixasse, a gente ficava horas conversando. Né? Por isso que foi tão bom aqui também não dá para ficar horas. Né? Eles vão expulsar a gente. Bom, isso é verdade. Doutora, muito obrigada. Quem agradece sou eu, a companhia de vocês. Obrigada, Renata. Se quiser fazer alguma consideração final. Olha, eu agradeço, assim, é sempre um prazer participar. A Arenales faz parte da minha história e eu fico muito lisonjeada em saber que eu também fiz parte da história da Arenales. Então, assim, eu só tenho a agradecer e, olha, sempre estou disponível. Se quiserem, vai um grande prazer mesmo, assim, poder, assim, contribuir, mesmo de forma pequena ali, né, dentro dos estudos de inovação do Brasil. Então, eu fui muito feliz, assim. Uma das coisas que eu me orgulho na vida foi ter feito esse estudo e ter desenvolvido esse projeto, e eu não poderia ter sido mais feliz se não tivesse o apoio da senhora e que abriu a empresa, né? O que muitos empresários não fazem, né? Escondem informações, não abrem empresa. A senhora fez isso com todo carinho, então eu só tenho a agradecer mesmo, assim, sempre vou ter essa referência, essa lembrança, assim, como algo muito importante na minha vida. Obrigada, viu? Nós que agradecemos, porque a professora e mestre sempre esteve conosco e vai estar. Obrigada. Ó, o mestrado, né, teve aí foi possível por conta do doutorado que nos aguarda. Vamos lá, cenas para o próximo capítulo. Obrigada, professora. Eu agradeço. Nós agradecemos a sua audiência e até o próximo episódio.